bem? Me chamo Luciana Cristina, sou a gestora do projeto Mulher Luz da Bíblia e conforme combinado, toda sexta-feira nós gravamos um vídeo falando das mulheres da Bíblia. E a mulher escolhida dessa semana é Débora. Você conhece Débora? Você já ouviu falar de Débora? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa mulher, amém? Bom, eu te convido a não só estar me ouvindo nesse vídeo, como também estar lendo a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, leiam a palavra de Deus. E essa palavra ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Tá bom? Então vamos lá. A palavra do Senhor já começa a dizer no capítulo 4, logo no primeiro versículo, que Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E próprio Senhor vai entregar na mão de um rei opressor, o povo de Israel. Essa opressão é tão grande que o povo de Israel, arrependido desse distanciamento do Senhor, começa a clamar a Deus, ou seja, começa a pedir socorro para Deus. E a palavra vai dizer que no versículo 4, paralelo a esse contexto, a toda essa história, existe uma mulher chamada Débora. E essa mulher, ela é uma profetisa, ela é uma esposa e ela julgava Israel naquele tempo, ou seja, ela era uma juíza. A palavra vai dizer que o povo vinha até Débora, sentava diante de Débora e trazia suas contendas, trazia suas questões para receber uma direção da parte de Débora para os seus problemas. E a palavra diz que ela era uma profetisa, ou seja, alguém que tinha reconhecido sobre a sua vida uma autoridade espiritual, alguém que tinha um relacionamento com Deus, que recebia dos altos céus uma inspiração divina, amém? E o que me chamou mais atenção nesses três características aí de Débora, profetisa, esposa e juíza, é que ela era uma esposa. Interessante essa parte, né? Porque nos dá a entender que Débora era alguém como eu e você, de carne e osso, alguém normal que nem eu e você. Porque nós temos a tendência de achar que as histórias da Bíblia são personagens muito distantes da nossa realidade, quando na verdade não são. São histórias verídicas de pessoas que realmente existiram, que realmente fizeram parte desta terra, viveram nesta terra e tiveram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que hoje nós temos. Quando a palavra diz que Débora era uma esposa, eu vejo uma mulher normal como eu e você, que também tinha suas dificuldades, cuidava de uma casa, cuidava de um marido, provavelmente tinha filhos, tinha seus afazeres domésticos. Amém? Então essa parte eu achei muito interessante, quando a palavra diz que ela era uma esposa, porque nós podemos ver que não está tão distante da nossa realidade. Eu acredito que esse vídeo ele possa estar rompendo fronteiras e indo até pessoas que eu nem imagino. Eu acredito que possa estar alguém me escutando aqui que seja uma advogada, que seja uma juíza, alguém que possa estar me escutando aqui que seja dono de uma empresa, que tenha algum cargo importante, que tenha responsabilidade, que seja respeitada naquilo que ela faz. E isso é muito importante, mas quando nós saímos daquilo que nós exercemos, nós nos tornamos aquilo que nós somos, mulheres. E mulheres são normais. Mulheres têm casas para cuidar, mulheres lavam louça, cuidam de filhos, cuidam de esposos, têm vidas normais. E isso se enquadra nas nossas vidas também. Nós somos mulheres igual a todas as outras mulheres que também estão na palavra de Deus, amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer que Débora ela vai receber uma ordem da parte de Deus. E essa ordem ela tem que ser dada. E ela vai chamar um capitão do exército do povo de Israel e vai convocar ele para dizer a ordem que Deus deu. E esse homem vem até Débora, esse homem se chama Baraque, e ela vai dizer para ele: eu tenho uma ordem da parte de Deus para te dar. E a ordem é que você reúna o povo e que é chegado o momento de nós irmos ao embate, de nós irmos a uma guerra, de nós pararmos com essa opressão que está tendo sobre o povo de Israel. Esse homem, Baraque, o capitão do exército do povo de Israel, ele vai dizer para Débora da seguinte forma: eu até vou, mas eu só vou se você for comigo. E Débora vai dizer para ele: eu vou com você. Mas saiba que o que você está empreendendo não será seu, porque o Senhor entregará nas mãos de uma mulher esta guerra. Interessante essa parte, né? Porque Débora ela não volta para trás.
Débora não se recusa a ir com aquele homem. Ela sabe que o papel dela ia até ali, naquele momento, de passar aquilo que Deus havia passado para ela. Mas quando ele chama Débora para poder ir para aquela guerra, para poder acompanhá-la ao lado dele, ela entende que ele não estava chamando Débora porque ele achava que ela manuseava uma espada, porque achava que ela seria forte o bastante para combater o inimigo face a face. Não, ela não entendeu dessa forma. Ela entendeu que a sua autoridade espiritual, que a sua autoridade como juiz era importante naquela guerra. O papel dela naquele lugar seria importante, porque os homens que estavam ali seriam encorajados pela sua presença. Amém? Porque quando a gente olha para a palavra, a gente entende que o povo de Israel, humanamente falando, aos nossos olhos naturais, seria impossível vencer aquela guerra. A palavra do Senhor vai dizer que o povo inimigo ele era muito mais equipado, ele tinha muito mais homens, então aos olhos humanos seria impossível aquela guerra ser vencida. Certamente o povo de Deus iria perecer. Só que quando eu leio a palavra do início ao fim, eu nunca vi uma guerra ser vencida pela capacidade humana. Quando Davi ele chega diante daquele gigante, por exemplo, ele vai dizer para aquele gigante: olha, você vem contra mim com escudo e espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Gideão está ali diante daqueles montes de soldados também indo para um embate, o Senhor vai dizer para ele: não, Gideão, eu não quero tudo isso, eu só quero 300. E se lembra de Josué? Josué recebe uma estratégia da parte de Deus que não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com guerra, com embates, com confrontos. Josué precisa conquistar um local, precisa conquistar uma terra, e o Senhor vai dizer para ele: olha, Josué, reúne o povo e começa a dar voltas em volta dessa muralha e começa a tocar os instrumentos. Era uma estratégia que não tinha nada a ver com combate, era uma estratégia que não tinha nada a ver com guerra. É assim que o Senhor trabalha, fora das nossas capacidades, porque o poder é dele, a glória é dele. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 15 que o Senhor, o próprio Senhor, derrotou o inimigo. Todos os seus carros de guerra e todo o seu exército caiu a fio de espada. Aquela guerra foi vencida em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso próprio Deus. Amém? Bom, o capitão do exército inimigo, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, eu preciso falar com vocês. O capitão do exército inimigo se chama Cícera, e ele, quando percebe que está perdendo aquela guerra, que não tem jeito, ele desce dos carros e foge correndo. E ele vai parar numa tenda, ele vai parar na tenda de uma mulher, de um povo chamado Queneu. E quando ele chega nesta tenda, essa mulher, ela finge bondade, ela deixa ele entrar, deixa ele achar que está se escondendo, ele pede água, ela dá leite, ela dá mais ainda do que ele pede, e ele, cansado da fuga, ele deita e ele adormece. E ela pega uma estaca da sua tenda, crava na sua testa e mata o capitão do exército inimigo. Interessante essa parte, né? Porque ela utiliza algo que está ali às suas mãos. Às vezes nós queremos uma resposta de Deus, às vezes nós queremos uma estratégia da parte de Deus e achamos que vai vir algo muito mirabolante, algo muito grande, muito formidável, quando na verdade é algo simples que está bem assim, ó, pertinho dos nossos olhos. Use aquilo que você já tem, minha irmã, para vencer as suas guerras, para conquistar e para matar os seus inimigos, amém? Bom, mas não é sobre Jael que nós vamos falar, nós temos que falar sobre Débora. Jael já é uma outra história, uma outra sexta-feira. O que me chamou a atenção, minha irmã, na palavra de Débora, foi o fato dela ser uma profetisa. Eu acredito que esta palavra ela esteja rompendo fronteiras e muitas mulheres importantes estão me ouvindo. Eu creio que tem advogadas, eu creio que tem juízas, eu creio que tem mulheres donas de empresa, eu creio que tem mulheres ao encargo de coisas muito importantes ouvindo esta palavra. E mulheres também simples, mulheres donas de casa, mulheres que trabalham em profissões simples também. Mas
O fato de Débora ser uma juíza não é o que me fez chamar os meus olhos, chamar a atenção os meus olhos, não foi o que fez o meu coração arder, foi o fato de Débora ser uma profetisa, ou seja, alguém que tinha um relacionamento com Deus. E quando a palavra coloca em primeiro lugar que ela era uma profetisa, porque a palavra poderia dizer primeiro que ela era uma juíza e depois dizer que ela era profetisa, mas a palavra diz primeiro que era uma profetisa, ou seja, o seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que esteja sobre a sua vida. Débora só tinha sabedoria para julgar porque ela tinha relacionamento com Deus. Débora só era respeitada no seu meio porque as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações condiziam com o que o Senhor dizia. A tudo aquilo que Débora recebia de sabedoria, discernimento, entendimento, vinha do alto dos céus para a sua vida. Minha irmã, você quer governar a sua casa? Você quer ser juíza das suas questões, das suas contendas? Tenha relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16 que Deus deu o seu único filho gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz, se abriu um caminho novo, direto, onde eu posso ter esse relacionamento com o meu Senhor através de orações, através de conversar com Ele. Você pode hoje ter esse relacionamento com Deus. Você pode ser hoje uma profetisa dentro da sua casa, dentro do seu lar, para os seus filhos, para o seu esposo. Aleluia, para o seu trabalho. Você pode hoje receber dos altos céus esse discernimento, esse entendimento, essa sabedoria que estava sobre a vida de Débora. Aleluia. Ela era uma mulher normal como eu e você, mas o que mais me chamou a atenção nesta palavra é que ela tinha relacionamento com Deus. O Senhor falava diretamente com ela e ela falava diretamente com ele. Você também gostaria de ser assim? Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Comece uma nova história de sabedoria, discernimento e entendimento para a sua vida. Amém? Eu agradeço mais uma vez por poder ter vocês aqui comigo ouvindo esse vídeo, pela graça de Deus. E que se essa palavra ardeu o seu coração, se ela fez sentido para você, eu te peço, compartilhe com outros. Ajude a outras vidas também serem edificadas, amém? Bom, debaixo desse vídeo aqui tem todas as descrições dos nossos canais, tem o YouTube, se inscreve lá para você ficar atualizado, clica, compartilha, comenta, toca no sininho, bota gostei, mas por favor, participe dessa obra comigo, amém? Beijos, fica com Deus e até a próxima sexta-feira.